Sim, foi liberado um novo boletim do Blox Fruits, o boletim de número 03. E a partir de exatamente agora, eu vou começar a contar pra vocês cada detalhe desse boletim, então podem assistir o vídeo todo porque você vai saber detalhe por detalhe. Saiu exatamente ontem, dia 3 de abril, esse terceiro boletim, tá ligado? E a expectativa tava muito alta pra gente poder saber o que ia vir, porque disseram que ia ter sneak peek sobre as novas frutas. As novas frutas rework, que era exatamente a Gravity, a Falcon e também a Barreira, que na verdade não é mais Barreira, e você já saber porque não é mais Barreira. Mas antes da gente começar a já falar sobre o boletim, não esquece de curtir e também se inscrever no canal, tá ligado? Eu preciso muito disso e vai ajudar demais no engajamento do canal. E além disso, se por algum motivo você conseguiu ver esse vídeo sem me conhecer diretamente, vai lá no TikTok também, no perfil que tá aparecendo pra você exatamente agora, pra poder me seguir lá também. E sinceramente, esse boletim deixou um pouco a desejar, tá ligado? Não atendeu tanto as minhas expectativas quanto eu pensei que ia. Por exemplo, a primeira parte desse boletim é uma história. E o título dessa história é exatamente o seguinte: Tirano dos Céus, posto avançado da Tiki sob C. E só pelo título eu consigo dizer pra você que é simplesmente um boss que vai estar chegando lá na Tiki Outpost, mas bora ler a história pra gente poder confirmar. Já começa dizendo assim pra gente: problemas se formam no paraíso, o outrora tranquilo posto avançado da Tiki agora vive com medo, enquanto o misterioso tirano alado estabelece domínios sobre os céus. Os moradores locais dizem que o tirano está acumulando tesouros e necessidades roubados, construindo seu próprio reino do céu, um imposto de cada vez. Apelidado de executor de impostos dos céus, esse boss desce a cada poucos dias, saqueando mercados e armazéns. Os comerciantes sussurram sobre remessas inteiras desaparecendo em segundos, e os moradores da cidade agora oferecem tributos apenas para evitar o desastre. Ninguém ousa desafiá-lo. Você ousa? E eu não tenho a menor dúvida de que a Tiki Outpost realmente vai estar recebendo um boss. A história confirma totalmente isso, tá ligado? Mas o que eu fico em dúvida é se vai ser um boss que a gente spawna ou ele spawna sozinho, tá ligado? Como um boss normal das outras ilhas. Porque a história em si fala disso pra gente duas vezes. A primeira parte é exatamente falando sobre ser um boss que aparece de alguns em alguns dias, e a outra parte diz que o apelido dele é exatamente executor de impostos do céu, ou seja, pode ser aquele título que aparece quando algum boss spawna, tá ligado? Isso realmente me deixa em dúvida porque eu não faço a mínima ideia do que exatamente vai ser, porém deixa aí nos comentários o que você acha. A segunda história é falando exatamente sobre a Gravity. Se liga no título da história: Mistério do Meteoro resolvido, gravidade liberada. Sim, foi liberado um novo boletim do Blox Fruits, o boletim de número 03. E a partir de exatamente agora, eu vou começar a contar pra vocês cada detalhe desse boletim, então podem assistir o vídeo todo porque você vai saber detalhe por detalhe. Saiu exatamente ontem, dia 3 de abril, esse terceiro boletim, tá ligado? E a expectativa tava muito alta pra gente poder saber o que ia vir, porque disseram que ia ter sneak peek sobre as novas frutas. As novas frutas rework, que era exatamente a Gravity, a Falcon e também a Barreira, que na verdade não é mais Barreira, e você já saber porque não é mais Barreira. Mas antes da gente começar a já falar sobre o boletim, não esquece de curtir e também se inscrever no canal, tá ligado? Eu preciso muito disso e vai ajudar demais no engajamento do canal. E além disso, se por algum motivo você conseguiu ver esse vídeo sem me conhecer diretamente, vai lá no TikTok também, no perfil que tá aparecendo pra você exatamente agora, pra poder me seguir lá também. E sinceramente, esse boletim deixou um pouco a desejar, tá ligado? Não atendeu tanto as minhas expectativas quanto eu pensei que ia. Por exemplo, a primeira parte desse boletim é uma história. E o título dessa história é exatamente o seguinte: Tirano dos Céus, posto avançado da Tiki sob C. E só pelo título eu consigo dizer pra você que é simplesmente um boss que vai estar chegando lá na Tiki Outpost, mas bora ler a história pra gente poder confirmar. Já começa dizendo assim pra gente: problemas se formam no paraíso, o outrora tranquilo posto avançado da Tiki agora vive com medo, enquanto o misterioso tirano alado estabelece domínios sobre os céus. Os moradores locais dizem que o tirano está acumulando tesouros e necessidades roubados, construindo seu próprio reino do céu, um imposto de cada vez. Apelidado de executor de impostos dos céus, esse boss desce a cada poucos dias, saqueando mercados e armazéns. Os comerciantes sussurram sobre remessas inteiras desaparecendo em segundos, e os moradores da cidade agora oferecem tributos apenas para evitar o desastre. Ninguém ousa desafiá-lo. Você ousa? E eu não tenho a menor dúvida de que a Tiki Outpost realmente vai estar recebendo um boss. A história confirma totalmente isso, tá ligado? Mas o que eu fico em dúvida é se vai ser um boss que a gente spawna ou ele spawna sozinho, tá ligado? Como um boss normal das outras ilhas. Porque a história em si fala disso pra gente duas vezes. A primeira parte é exatamente falando sobre ser um boss que aparece de alguns em alguns dias, e a outra parte diz que o apelido dele é exatamente executor de impostos do céu, ou seja, pode ser aquele título que aparece quando
algum boss spawna, tá ligado? Isso realmente me deixa em dúvida, porque eu não faço a mínima ideia do que exatamente vai ser, porém deixa aí nos comentários o que você acha. A segunda história é falando exatamente sobre a Gravity. Se liga no título da história: Mistério do Meteoro resolvido, gravidade liberada. E junto com esse título tem uma imagem de um carinha que é exatamente aquele cara misterioso que apareceu no Boletim 2, mostrando os seus poderes. É um cara encapuzado que tá usando máscara, e você pode observar que até mesmo tá saindo uns bagulho roxo do braço dele, como se estivesse vazando o poder da gravidade, tá ligado? E a história em si diz o seguinte pra gente: os céus estão caindo. Literalmente violentas quedas de meteoros foram associadas a um usuário desonesto da Gravity Fruit. E esse usuário é classificado como uma ameaça classe X. As forças do governo buscam urgentemente sua captura para evitar o caos gravitacional e proteger as ilhas de novos ataques de meteoros. Informações recentes revelam uma traição chocante. O usuário desonesto ganhou poderes gravitacionais sem precedentes ao abusar da confiança de um cientista renomado para acessar experimentos secretos. Essas modificações não autorizadas concederam ao usuário habilidades nunca antes testemunhadas, representando uma ameaça existencial, muito além das estimativas iniciais. Vocês provavelmente lembram do que rolou lá na história do Boletim 2, que o cientista descobriu novos poderes, como deixar as frutas mais fortes, e parece que esse carinha, na verdade a gente que vai conseguir pegar a Gravity agora, vai ter passado por esse processo, tá ligado? Tá me dando a impressão de que a gente vai precisar chegar e fazer alguma coisa ao invés de apenas a fruta já estar melhorada, tá ligado? Parece que a gente vai ter que fazer algum detalhe diferente, parecendo a quest que vai substituir os despertares, tá ligado? Os despertares vão manter no jogo, porém vai ter uma nova forma de ficar forte. Então talvez a fruta já venha assim rework, mas também pode ser que a gente tenha que fazer alguma coisa para desbloquear esses poderes tão fortes. E esse carinha desonesto daí, eu não tenho certeza se ele tá se referindo a um boss ou até mesmo um NPC que a gente vai ter que conversar com ele para poder fazer alguma missão da Gravity. Os dois fariam sentido por causa que ele realmente tá aparecendo na história como se fosse alguém que fosse impactar dentro do jogo, tá ligado? A terceira história do boletim já chega dando uma novidade pra gente no título da história, que é assim: Barreira já chega, a revolução da fruta da criação. Então sim, galera, não vamos ter mais a Barrier dentro do jogo, ela vai ser a fruta da criação, vai se transformar nessa fruta. Eles falaram o seguinte nessa parte: em uma descoberta inovadora, o Departamento de Pesquisa de Frutas do governo transformou com sucesso uma fruta da barreira na revolucionária fruta da criação, concedendo aos usuários o poder extraordinário de manifestar objetos físicos instantaneamente a partir da mera imaginação. Esta fruta agora não apenas bloqueia, ela constrói. Os usuários agora podem manifestar estruturas enormes, conjurar pontes, torres e até fortalezas do nada. As nações correm para aproveitar esse poder para a guerra, defesa e construção em escala de cidade. Essa fruta incrível já enriqueceu a vida dos moradores locais, permitindo que eles construíssem casas sem esforço, produzissem suprimentos essenciais e até mesmo resgatassem rapidamente um gatinho assustado do topo de uma árvore alta, apenas com a mão amiga gentil. E logo na parte de baixo dessa historinha tem realmente um carinha usando uma mão amiga gentil para poder socorrer um gato em cima de uma árvore. Então sim, galera, basicamente agora nós perdemos de vez a nossa fruta da barreira, vamos poder construir qualquer coisa dentro do jogo, mas não sabemos como isso vai funcionar. Pode ser que sejam habilidades predeterminadas, tá ligado? Que a gente vai chegar lá, colocar no jogo já, apertar uma tecla e aparecer o bagulho, mas como eles falaram que pode ser uma ponte até mesmo ser construída e outras coisas desse tipo, a gente pode ter que arrastar o dedo assim, tá ligado? Com a seta pela tela pra conseguir construir alguma coisa. Provavelmente vai continuar com os atributos da barreira, tá ligado? Vai continuar servindo também como escudo, porém vai dar pra construir com isso. Eu sinceramente não faço a mínima ideia do que esperar, tá ligado? Eu não sei se isso é uma boa ideia, se isso vai deixar a fruta realmente melhor ou se vai ser uma coisa meio porém vamos ter que ver mais habilidades, ver como é que vai ser o funcionamento da fruta em si dentro do jogo, porque eu sinceramente tô curioso, mas também tô com medo. Pelo menos eu já tenho 3 aqui no inventário que eu realmente posso usar, tá ligado? Na hora que sair eu posso testar pra ver como vai ficar e desistir e continuar tendo. A última história se chama Relatório dos Rangers, uma nova raça alça voo. Tem essas penas na imagem que eles mostram nessa história, tá ligado? Eu não sei direito, mas parece dizer que são realmente de raças diferentes. Mas a história em si conta o seguinte pra gente: uma nova espécie poderosa de águias foi vista voando pelos céus, mais rápida, mais feroz e mais adaptável do que nunca. Essas criaturas notáveis vêm em variações vibrantes de asas e possuem as capacidades alarmantes de lançar penas explosivas. Isso levou as autoridades a alertar os moradores sobre perigos potenciais. Embora fascinantes, os observadores são aconselhados a manter uma distância segura, pois suas impressionantes exibições aéreas podem rapidamente se tornar perigosas. Bom, cara, eu sinceramente não faço a mínima ideia se isso aqui tá querendo dizer o que tá querendo dizer sobre a Falcon, tá ligado? Pelo que eu entendi, vai ser uma fruta que vai ficar um pouco mais forte, os ataques vai ser mais úteis, porém vai continuar aquela fruta ali paia, tá ligado? Vai continuar ali nos ranks mais baixos. Não vai ser uma das
frutas que a gente vai querer pegar e vai querer sair farmando o tempo todo. Vai ser aquela que a gente vai gostar de usar aqui e ali, mas não aquela fruta que a gente não sabe. Eles não revelaram pra gente se vai ter forma híbrida, não revelaram se vai ter alguma coisa diferente nos ataques, porém tá dizendo que elas são impressionantes, tá ligado? Isso é uma coisa mais legal de se ver. E foi tão pouca informação sobre a Falcon em si que eu realmente não sei o que falar pra vocês aqui, nem teorizar o que vem nela. Na verdade, eu acho que eles se confundiram, porque disseram que agora, nessa quinta-feira, ia sair realmente um sneak peek pra gente de cada fruta. Mas na verdade eles fizeram uma história pra poder dar um contexto pra gente do que ia rolar com as frutas, tá ligado? Mas o que tá, como tá as habilidades em si, não foi liberado nada. E ainda tem mais uma parte no final do boletim que fala: fique ligado, a próxima edição revelará informações importantes sobre o lançamento da atualização. Ou seja, na próxima quinta-feira a gente pode estar esperando já saber pelo menos algum detalhe interessante sobre o update em si, quando ele vai sair, mas não pode ser que não seja a data ainda, tá ligado? É bem provável que a data em si eles só vão querer revelar quando sair o trailer no canal do YouTube deles. Porém, a gente deve saber mais ou menos quando vai sair o trailer, eu acho. Pelo menos isso eu acho que eles vão liberar. Mas isso foi basicamente o que eles liberaram pra gente nesse boletim de número 3. Deixa sua opinião aí nos comentários que a gente pode falar sobre o que foi, sobre o que vocês acharam, se foi ruim, se foi bom, tá ligado? Não esquece também de dar like também, dá like no vídeo, se inscreve e é isso. Até o próximo vídeo.